IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que está de mais atual, com fundamentação científica, com experiência em MIP, para fazer a diferença na formação e na prática profissional. Hoje vamos falar sobre as perspectivas da reabilitação após a amputação, e para esse tema tão relevante, a gente conta aqui com 2 convidados maravilhosos. Eu vou começar apresentando o Tiago Bessa, que é fisioterapeuta, é protetista e ortesista, é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde, é diretor da Ortopedia Boa Viagem e mestre em engenharia biomédica. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Larissa. É um prazer, uma honra estar aqui. E espero que seja um bate-papo bem legal, bem agradável. Vai ser, não tenho dúvida. Vou apresentar também Marcela. Marcela Oliveira é fisioterapeuta, é especialista em terapia intensiva, é mestre em patologia e é coordenadora do Centro de Reabilitação, do Centro Especializado em Reabilitação do IMIP, o CER4. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, adorei o tema, acho extremamente importante a gente falar sobre a perspectiva, né? Que eu acho que hoje a gente está falando sobre amputação, mas também sobre a perspectiva para as pessoas que sofrem o processo de amputação. Isso. Então, nesse tema, então, já que a gente está falando de um tema tão sensível, tão importante, tão relevante na nossa sociedade e um tema que a gente tem tanta expertise e tanta história para contar aqui. Então, vou começar perguntando para você, Tiago, como é a sua história com a reabilitação do paciente amputado? Como foi que isso começou? Me conta aí um pouquinho de como isso aconteceu, porque eu acho que a gente vai colher bons frutos dessa conversa hoje. Bem, eu comecei minha carreira como ortesista e protesista, que é o profissional que faz prótese e órtese. É um curso hoje no Brasil que é nível técnico apenas, né? Então não existe uma faculdade ainda para isso. Está nos trâmites para poder ser oficializada como uma profissão dentro do Ministério da Saúde, uma longa história aí. Mas eu comecei com essa carreira e resolvi fazer fisioterapia depois de alguns anos como ortesista e protesista, para poder tentar reabilitar o paciente de uma forma mais ampla, né, com o olhar tanto do profissional técnico que faz a prótese, que faz a órtese, também como o fisioterapeuta que vai ajudar esse paciente, né, nesse processo de reabilitação. Entendi. Olha aí, então eu nem sabia disso, achei bem interessante. Então você fez um caminho de ampliar, né, a assistência, que é muito que eu acredito que também tem um pouquinho na história de Marcela. Eu queria também que você contasse um pouquinho da sua trajetória, e aí eu sei que sua trajetória ela se confunde um pouco com a trajetória do Centro de Reabilitação do IMIP, então começa falando de você e daqui a pouco a gente vai querer falar um pouquinho sobre esse centro que é referência também. Sim. Então, dentro da fisioterapia, eu comecei com fisioterapia respiratória, né? E atuo ainda dentro da área de fisioterapia respiratória. Mas aqui no IMIP, depois de algum tempo, eu fui convidada para ajudar na coordenação do Centro de Reabilitação, né? Que inicialmente era um centro de reabilitação física, né? Era Centro de Medicina Física e Reabilitação, professor Rui Neves Batista. Então, a gente começou apenas com a área física em 2010. E aí depois, em 2016, após o surto do Zika vírus, a gente teve realmente um número muito grande de pessoas, né, de crianças naquele momento, que precisavam de uma assistência um pouco mais ampliada. Foi o interesse do Ministério da Saúde e dessa instituição, que é sempre pioneira e sempre abraça a causa, né? Se habilitar como um CER4, que aí assim a gente atende especialidade física, intelectual, visual e auditiva. E lá no Centro de Reabilitação, puxando um pouco para a área de amputados, a gente desde a inauguração, né, desde 2010, como fica dentro da área física, a gente já tem um pouco de assistência e que foi ao longo do tempo se aprimorando. Que trajetória importante, né? Assim, eu sempre gosto de que a gente reflita um pouco sobre a dimensão, a importância até para quem está assistindo a gente, conhecer um pouquinho da nossa história. Então, assim, eu sei que o Centro de Reabilitação do IMIP, ele é um centro, me corrija se eu estiver errado, é o maior centro de reabilitação de Pernambuco em termos de número de atendimentos, juntando os centros que têm 4 especialidades, né, que são CER4. A gente faz em torno de 5.000 atendimentos por mês, né, em todas as áreas da reabilitação, até mais do que isso. E
eu queria saber, dentro desse tamanho, dessa magnitude do que é reabilitar as 4 áreas, né, o paciente nas 4 áreas da reabilitação, eu queria entender qual é o tamanho da reabilitação do paciente amputado. E assim, puxando um pouco para isso e para o que a gente vai conversar adiante, que é sobre as perspectivas. Mas qual é o tamanho, qual é a fatia da reabilitação para o paciente amputado dentro da nossa realidade aqui do IMIP? Então, uma coisa interessante é que quando a gente se habilitou como um centro de medicina física, né, que foi no comecinho, a gente já tinha oficina ortopédica. Não era obrigatório, sabe? Então, era algo que o IMIP já percebia como fundamental para o processo de reabilitação, mas a gente não necessariamente tinha que ter uma oficina ortopédica, ou própria ou terceirizada, como é o caso. E a gente já trabalhava com esse perfil de usuário desde o início, né? Quando a gente passa a ser CER4, aí sim, a gente realmente precisa e torna-se de caráter obrigatório a presença da oficina ortopédica. E aí a gente tem, dentro do centro especializado em reabilitação, como a gente está falando, CER4, atende 4 áreas, a gente tem muitos perfis de usuários, né? Da neurologia, traumatortopedia, pacientes realmente de deficiências cognitivas. Então, pensando um pouco em patologia, a gente atende aí um pós-AVC, atende crianças com atraso de desenvolvimento, crianças com autismo, crianças com dificuldade na audição, visual. Então, é uma gama muito grande, né? É difícil distribuir todo esse bolo, todo esse conteúdo em fatias e a gente pensar. Então, dentro da área de amputados, especificamente, a gente atende tanto pacientes que recebem prótese e fazem um processo de reabilitação conosco, né? A grande maioria dos nossos usuários recebem prótese e depois eles precisam renovar e trocar e eles permanecem ligados, né? Com assistência com o nosso serviço. Então, a gente atende aí por mês cerca de 20 usuários novos, né? Novos prótese de primeira vez, vamos dizer assim, né? Então, são pacientes que estão ganhando intimidade com a prótese ainda, dentro do processo de protetização, que não começa aí, né? Isso. Acho que isso já é uma ideia. Muitas vezes a gente pensa que o processo de protetização começa com a prótese. É muito frequente, o usuário chega, após a cirurgia, ele já acha que vai vir no IMIP, que já vai sair daqui praticamente com a prótese debaixo do braço, né? Que esse processo de protetização, ele envolve outras fases anteriores, né? E acho que desde esse momento a gente já está de mão dada com esse usuário. E aí eu vou querer entender com o Tiago. Que etapas são essas? O que é que o paciente precisa? O que é que faz ele ser elegível para ser um paciente que vai receber uma prótese? Quais são os grandes desafios desse momento? Assim, conta assim pra gente um pouco. Vamos lá. Primeiramente, entender que a amputação não é o fim da linha, né? E muitos familiares, muitos pacientes, inclusive, também, muitas vezes pensam isso. Amputei, acabou minha vida, eu vou estar fadado a um par de muletas, a cadeira de roda, não vou voltar a andar mais, no caso da amputação de membro inferior, né? Então, a gente entende que isso não é por aí esse caminho. A gente entende que é uma nova etapa, um novo processo que esse paciente vai passar, né? E, claro, com a equipe, né, engajada nisso daí, num centro de reabilitação, a gente tem muito mais chance que isso daí funcione, que esse paciente saia reabilitado e volte, né, digamos, para a sociedade, para desempenhar suas atividades laborais, suas atividades de vida diária, enfim, suas atividades com sua família, né, constituir família, enfim, criar seus filhos. Então, a gente entende que é uma coisa muito maior, né, e que toda a equipe tem que estar preparada, engajada, e aqui no IMIP a gente tem todos esses componentes, tem todas essas ferramentas que vão poder dar esse suporte ao paciente para que ele possa entrar aqui, muitas vezes mais triste, desesperançoso, e quando ele entra ele vai ver que tem toda uma assistência que pode ser dada e lá na frente ele pode voltar à sua vida normal, pode sim, por que não, né? Perfeito. A gente já sabe que vai dar certo. Vai. Né? Ele ainda não sabe, né? Assim, vem com todo esse peso do processo da amputação, né? Com a perca do membro, porque isso é um luto também, Não é fácil, obviamente, né? né? Mas a gente, como já tem muitos casos, né, bem-sucedidos, então a gente fica muito nessa perspectiva. Obviamente, cada caso, cada situação é única, mas a gente tem
essa confiança de que o processo vai dar certo, né? Então, a acolhida faz muita diferença também nesse momento. E eu sempre gosto de fazer essa reflexão, assim, eu faço parte dessa gestão, mas mais do que fazer parte dessa gestão, eu sou entusiasta do trabalho que é executado no Centro de Reabilitação, junto com a oficina ortopédica e tudo que a gente realmente vem fazendo ao longo dos anos, porque é um centro que reúne profissionais com propósito, é um centro que reúne profissionais que entendem que a reabilitação ela não é feita só por um profissional, ela é feita pelo paciente, sim, que precisa estar assistido por uma equipe interprofissional. E a gente tem trazido esse contexto de interprofissionalidade, que não é só a multiprofissionalidade, que já é um ganho, já é uma coisa riquíssima, que é a gente ter profissionais de todas as áreas, mas a gente tem profissionais a gente tem um atendimento interprofissional, onde os profissionais atendem juntos com esse propósito. Porque eu entendo que um paciente que foi amputado, ele vem com muitas questões psicológicas que precisam de uma ação. Eles vêm com questões sociais que eles precisam ser reenquadrados muitas vezes em suas atividades, ou precisam saber quais são os benefícios que eles têm, quais são os direitos, e a gente vai trabalhar sobre isso. A gente precisa de um profissional fisioterapeuta super habilidoso, a gente vai precisar de um terapeuta ocupacional também muito habilidoso para fazer essa adaptação. A gente vai precisar muitas vezes de um outro profissional, porque um nutricionista, por exemplo, olha aqui, ó, um nutricionista que vá, porque mudam as necessidades nutricionais, as necessidades metabólicas. Diabéticos, por exemplo. Perfeito, às vezes a amputação vem disso. Um enfermeiro que vai fazer aquele atendimento, que vai manter, é essencial. Então, assim, como é importante, né? A gente fala e a gente vem levantando essa bandeira aqui, inclusive, várias vezes, da interprofissionalidade, e a gente vê na prática essa importância. E falar, Tiago, quando você traz que a gente pode trazer para eles uma vida normal, eu acho que a gente já poderia começar a falar para cá, mostrar um pouco para casa o que é, para as pessoas que estão assistindo a gente, o que é ter uma vida com qualidade mesmo, além de, ou tendo agora uma prótese, né? Que eu acho que isso vai trazer. E para isso, primeira vez que a gente vai fazer isso aqui, ó, vamos estrear. Por favor, produção, solta um vídeo maravilhoso aqui para a gente entender um pouquinho do que é que a gente está falando e dar a dimensão do que é que a gente quer falar quando a gente fala de uma prótese, etc. Tiago, se você quiser ficar à vontade para explicar aqui para a gente um pouquinho do que é que está acontecendo. Tá. Então, isso aí é uma paciente que sofreu amputação devido a um câncer na adolescência, e ela foi submetida a uma técnica cirúrgica pioneira aqui no Brasil, feita aqui em Pernambuco, e por Dr. Marcelo Souza, que é um ortopedista oncológico que trouxe essa cirurgia para cá, né? E onde a prótese é integrada diretamente ao osso. Veja que interessante, do mesmo princípio. Incrível. Dos implantes dentários, por exemplo. Então, para pacientes que têm problemas naturais com o encaixe da prótese, né, algumas alergias, aumento, diminuição de volume, então às vezes o encaixe não é compatível, né, e existe essa possibilidade. Antes só existia na Europa, Estados Unidos, e hoje já existe aqui no Brasil, na América Latina, e os primeiros casos são aqui em Pernambuco. Ai, que coisa linda. Tá no clima do São João. Olha aí, que maravilha. Tá botando a gente no bolso. Olha aí, que espetáculo. Então, aí 2 pacientes, um amputado transtibial, transfemoral, usando a prótese. Esse é o primeiro caso de osseointegração de um paciente diabético, uma diabetes controlada. Olha aí. Ai, que alegria. Contração muscular, enfim, então... E assim, Tiago, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a partir do encaixe, né, da prótese, eu acho que é um ponto muito delicado, que causa muita frustração quando não funciona, sim, de insucesso, né, no processo de reabilitação. Então, a gente pular essa etapa, tenho certeza que a osteointegração também tem seus desafios, né? Mas eu escuto muitos usuários com queixa sobre a questão do encaixe mesmo, brigando por um encaixe melhor, a troca da prótese, quando aquele encaixe não está funcionando tão bem, no caso de um ganho de peso, de perca de massa muscular, né? Então isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu estou observando aqui as imagens e também me chama a atenção a questão de que
a gente atende a todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias. Então, a gente pensa sempre na prótese para o adulto que foi amputado. Assim, eu acho que a primeira imagem que vem para a gente é essa, mas a gente também atende crianças. E quais são esses desafios, Thiago? A gente atende todas as idades, né? Diversas etiologias, diversas causas de amputações. Então, principal causa de amputação no mundo, não é só no Brasil. Problemas vasculares relacionados, sobretudo, à diabetes. Né? Então, a gente vai ter um perfil de pacientes de uma idade acima dos 50, por aí. Depois vem os casos de traumas, né? Principalmente de moto. Sim. Então, a gente lá no centro de reabilitação recebe muito também, todos eles, né? E aí já é uma faixa etária um pouco mais jovem, né? Muito acidente de moto, enfim. E tumores ósseos, né? Do sistema músculo-esquelético, malformações congênitas aí está muito relacionado com os pacientes pediátricos. Enfim, então todas as faixas etárias e todos os níveis de amputações. Sim. Né? Então cada paciente vai ter seu nível de amputação, vai ter também sua dificuldade. Então, quem tem um nível de amputação mais alto, né, termina tendo um pouco mais de dificuldade para poder se adaptar à prótese, porque o corpo é mais curto. O equilíbrio também, a idade, enfim. Então, tem vários fatores aí que vão... A própria motivação interna, né? A gente vê muito, né? Tem pacientes, a gente estava falando da equipe profissional, interprofissional. Às vezes a gente tem um paciente, um usuário com condições motoras, com a prótese adequada, mas uma motivação baixa, né? E aí isso faz com que ele não treine em casa o quanto que precisa, não tenha vontade de usar a prótese, tenha vergonha, né? Entendi. Então, o profissional psicólogo também faz muita diferença dentro desse processo de reabilitação. Na chegada do paciente, né, a gente vai ter perfis distintos, assim. Perfis daqueles pacientes que estão felizes porque conseguiram entrar e com aquela perspectiva enorme de colocar prótese, voltar a andar, retomar a sua vida. E vai ter aqueles outros que vão tá chegando ainda, que não aceitaram ainda, estão naquele processo de luto. Sim. Né? Com a dificuldade que a gente entende que é natural, né? E aí o suporte da psicologia, enfim, vai ser muito importante para poder trabalhar esse paciente também nesse aspecto psicológico, para que a gente possa ter sucesso lá na parte física. Entendi. E eu estava aqui refletindo sobre, assim, vocês falaram de quão avançado, né, estão as nossas intervenções. E eu penso assim que muitas vezes a gente tem uma equivocada sensação de que a gente está atrás, né, nas intervenções, e a gente faz assistência à saúde de ponta. Sim. Né, que vários lugares do mundo ainda não fazem, a gente já faz. Aqui a gente já consegue fazer coisas muito grandes e isso me deixa muito orgulhosa, assim. Eu acho que a gente tem que jogar os devidos confetes quando a gente faz coisas que são muito diferenciadas e, assim, parabenizar, Thiago. Eu sei que essa luta não é fácil, é árduo, a gente enfrenta, que é uma coisa que a gente vem conversando, a gente enfrenta ou as tabelas desvalorizadíssimas do SUS para o fomento desse tipo de prótese. A gente enfrenta muitas dificuldades realmente de conseguir as condições, né, perfil de uso. Totalmente. Então são vários fatores e ainda assim a gente conseguir oferecer um serviço de tanta qualidade e devolver esse sorriso pro rosto, né? Que eu acho que, como você diz, assim, alguns já chegam animados, mas uns não vêm, e a gente conseguir devolver essa habilidade, essa possibilidade da pessoa se reintegrar no mercado de trabalho, voltar a constituir sua família. E eu acho, Larissa, que aí é onde está o grande pulo, sabe, do gato em relação ao processo de reabilitação. É a gente olhar para fora. Né? Isso. A gente não reabilitar para dentro do ginásio, não reabilitar para dentro de uma sala onde ele treina, onde ele caminha. É a gente olhar para onde ele gostaria de estar naquele momento, né? Voltar para onde ele estava ou fazer coisas novas, que é muito comum a gente ver alguns usuários que passam a desenvolver habilidades que antes eles não tinham.
né? Com práticas esportivas, às vezes, ou outro tipo de habilidade. É bem frequente. Então, acho que esse olhar para fora, né? Para a inclusão, inclusive, acho que chama até... Me veio um link agora sobre o curso que a gente tem na plataforma também, que fala da inclusão da pessoa com deficiência. Acho que é esse olhar que a gente traz muito no centro de reabilitação. É a gente tentar pensar no processo de reabilitação para incluir, né? E isso dá um sentido e dá uma motivação também maior. E aí, esse curso que a Marcela está falando, atenção, se chama Educação em Saúde com enfoque na inclusão da pessoa com deficiência. Vou pedir, meninos, olha aí, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link. É um curso gratuito, disponível na plataforma do IMIP Educa. A gente tem vários cursos gratuitos, mas esse é um curso que realmente faz muita diferença e é muito importante. E foi em parceria, inclusive, com o Pronas, né? Isso. Com o Pronas PCD. Exatamente, que é um financiamento. Então, só concluindo, é um financiamento do Ministério da Saúde junto com o Ministério da Fazenda. Então, a gente tem essa parceria e esse curso que realmente faz diferença para você que está nos ouvindo e poder se informar um pouco mais sobre gratuito. Marcela falou agora há pouco e me lembrei, né, me fez lembrar várias histórias de pacientes. É comum, tá? Ótimo. A gente adora história de pacientes aqui, viu, Tiago? A gente adora. Então, imagina um paciente após a amputação chegar para você e dizer assim: hoje eu sou mais feliz depois da amputação, me sinto mais realizado, feliz e realizado em todos os aspectos da sua vida do que antes da amputação. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Então, esses pacientes, eu tenho relatos semanais disso daí. Sim. Né? De pacientes que, olha, minha vida mudou, passei a enxergar minha vida de uma forma diferente, passei a ver com outros olhos, passei a me cuidar mais da minha saúde, como a Marcela falou, sobre a prática esportiva. Então, passei a fazer atividade física, passei a ser um atleta, um para-atleta. Enfim, Às vezes até o convívio social, né? Personalidade também, assim, comportamental daquela pessoa, né? As relações sociais mudam também. É muito comum eles formarem um grupo, né? Eles se identificam uns com os outros, né? E é comum a gente encontrar um grupo de apoio, termina funcionando como um grupo de apoio, porque as experiências exitosas vai estimulando e motivando uns aos outros. E eu fico pensando dentro do centro de reabilitação que essa motivação interna, ela é capaz de muita coisa. É capaz de muita coisa, porque quando o paciente quer muito, lógico, existem sempre as limitações anatômicas, funcionais, neurológicas, né? A gente não está desconsiderando isso, mas quando há uma motivação intrínseca, né? Isso muda muito. E essa motivação vem de vários lugares, vem internamente, mas ela também é alimentada e despertada, às vezes, pela forma como o profissional lhe trata, pelas pessoas que você encontra pelo seu caminho, que lhe trazem esse despertar, né, que pode dar certo para você também. Então, eu acho que é muito legal isso também, esse grupo. É importantíssimo, eu acho importantíssimo. E assim, quando a gente reflete que essas pessoas, elas às vezes ressignificam a vida, a gente pensa como, enquanto instituição, enquanto profissional, a gente pode e deve fazer diferença na vida das pessoas, né? Como a gente toca, como a gente... E aí a minha dúvida para vocês que trabalham com esses pacientes é: qual é o perfil hoje que vocês enxergam do profissional que deve se habilitar? Vamos pensar que a gente aqui está falando com um estudante de fisioterapia, a gente está falando com alguém que está pensando em ingressar nessa área. Qual é o perfil que vocês consideram importante a pessoa ter para poder trabalhar com esse tipo de público? Olha, pessoas que... A profissão da área de saúde é que gostam de ajudar, não é verdade? Então, que pensem no próximo e qualquer profissão, acho que trabalhar com amor, né? Isso. Colocar o amor, né, à frente disso daí. Então, é um perfil de pacientes que gostam de desafios, né? De pacientes, não, desculpa, de profissionais, né, de estudantes, que gostam de desafios, né? Que gostam de ver essa transformação. Isso. Né? Muitas vezes não é uma transformação rápida, né? Sim, paciência, paciência. Uma dose de paciência. Uma dose de paciência. Quem tem um pouco de resiliência. Paciência, ou vai ter que desenvolver, né, nessa caminhada,
Mas esse altos e baixos, né? Que a pessoa saiba lidar um momento de boa evolução e depois um momento Porque de isso estabilização. frustra, às vezes, a gente enquanto profissional, né? E isso a gente tem que se trabalhar, né? E às vezes acontece do profissional também querer mais do que o próprio usuário, né? Quando está faltando essa motivação intrínseca, eu acho que às vezes a gente se depara também com situações onde o profissional ele está desejando muito mais que ele siga em frente, que ele se esforce um pouco mais, e às vezes o usuário não tem isso tão forte nele, e é preciso também ter, né, saber esperar o tempo que vai chegando as coisas para ele, né? E lógico, conteúdo técnico, né, boa formação, né? Acho que isso é fundamental para atuar com pacientes amputados. Não é obrigatório uma formação específica, um fisioterapeuta generalista, se tiver interesse e começar a estudar sobre o assunto, né? Realizar alguns cursos de formação, se ele tem algumas horas de prática, de estágio ou algo do tipo, assim, que lhe habilite na prática, ele é capaz de realizar um atendimento satisfatório. Agora, obviamente, quanto mais a pessoa vai buscando conhecimento dentro daquela temática, ela vai se destacando e conseguindo oferecer um serviço de melhor qualidade. Perfeito. E também é importante, assim, eu penso que você estar num local, numa instituição que também lhe possibilite, né, lhe habilite, lhe possibilite... Ter suporte, né? Dar o suporte, ter uma estrutura para isso também é muito legal, né? E falando nisso, eu sou dessas que puxa a sardinha, eu sou dessas que acho importante e reconheço o trabalho que a gente faz aqui. Eu queria que Marcela falasse um pouquinho para a gente de um dispositivo, de um local que mais recentemente a gente inaugurou, que é o Laboratório de Marcha. O Laboratório de Marcha eu sei que contribui desde ali do diagnóstico até a reabilitação própria, a diagnóstico não, desde a avaliação até a reabilitação desses pacientes. Eu queria que você contasse um pouquinho, Marcela, desse lugar que a gente se orgulha tanto. Eu vou dizer que a gente se orgulha muito desse lugar mesmo. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Pois é, então você falou recentemente aí há pouco sobre tecnologia no processo de reabilitação, né? E o Laboratório de Marcha é tecnologia, né? A gente fica muito feliz, muito orgulhoso, é motivo realmente da gente ficar satisfeito por oferecer um serviço de tanta qualidade, com tanta tecnologia importada para o usuário do SUS, né? Isso. Então, assim, a gente poder oferecer o mesmo tipo de assistência que a gente ofereceria para alguém que tivesse uma condição de financiar o seu tratamento. Eu acho que isso já é motivo de orgulho para a gente, né? E pensando nos recursos realmente que o laboratório pode oferecer, como você falou, a gente pode avaliar desde a fase de pré-protetização, a fase de treino de marcha mesmo, e a gente fazer uma reabilitação mais direcionada. Então, é possível identificar aonde está havendo maior descarga de peso, onde está a inclinação que existe na pelve, o que é que ele está trazendo de comprometimento, inclusive visual, às vezes, que a gente não se dá conta, porque nós somos integrados, né, vários sistemas. Então, esse laboratório de marcha vai nos permitir ser mais assertivos, mais eficientes de uma maneira geral, e para aqueles casos onde talvez a gente não conseguisse reabilitar sem a ajuda de um recurso tão promissor que vem, além da análise, também o processo de reabilitação, com a suspensão de peso, que é também algo bem moderno, que a gente consegue também suspender até cerca de 40% do peso do paciente. Então, aquele suspensório que prende ele, consegue diminuir a carga de peso e, obviamente, se torna muito mais facilitador dele desenvolver e treinar a marcha, né? Entendi. Realmente, e assim, me corrija se eu estiver errada, Marcela, a gente tem o primeiro laboratório de marcha 100% SUS do estado de Pernambuco, o segundo do Nordeste, né? Isso, assim, realmente é um motivo de grande orgulho, foram muitas lutas para a gente conseguir isso, é um laboratório que está super bem equipado, né? Com toda essa tecnologia para avaliação, com câmeras de infravermelho, né? Isso que fazem esse avatar. Faz a leitura de todo o percurso, né? E tem uma equipe multi também. Perfeito. Tem uma equipe multi. Falou em equipe multi, meus olhos brilham. Então, a gente
tem vários profissionais envolvidos, né? E eu acho que isso também é um ingrediente fundamental para o sucesso no processo de reabilitação. A gente teve vários saberes, vários conhecimentos ali, cada um agregando a sua parte, contribuindo como pôde. E quando a gente pensa no laboratório, a gente tem ortopedista, né? O médico ortopedista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem assistente social, a gente tem um terapeuta ocupacional quando necessário. Perfeito. Também, né? Porque membro superior participa bastante da marcha também. A gente às vezes precisa soltar aquele membro para poder facilitar esse balanço, né? Uhum. E o laboratório de marcha, assim, a gente realmente pretende produzir bastante conhecimento também. É um local onde a gente pode produzir bastante conhecimento e aprofundar todo o processo realmente de desenvolvimento de marcha. Entendi. Aí vocês falaram, eu me lembro da cena da gente na inauguração do laboratório de marcha, com um paciente protetizado, correndo na esteira de suspensão, que tem suspensão de peso. E aí me veio aqui uma dúvida, Tiago, sobre... Aí eu vou falar como nutricionista que sou, tá? Vocês são fisioterapeutas, vocês se entendem bem. Quem está ali assistindo a gente pode não ser fisioterapeuta, então eu vou tentar entender um pouquinho mais sobre as próteses em si. Porque eu observei que a prótese que se corre é diferente. No vídeo também dá para perceber bem que existe uma prótese para quem pratica atividade física, tem uma prótese para o dia. Me explica aí um pouquinho mais sobre isso, que eu queria. Aí é curiosidade minha mesmo. Então, vamos lá. As próteses existem para diversas atividades e também para diversos níveis de funcionalidades. A gente classifica uma classificação internacional que a gente chama nível K. Então, K1, K2, K3 e K4. Então, o K4 é aquele paciente que faz tudo e pratica ainda atividade esportiva. Então, ele precisa de uma prótese com componentes apropriados para essa função. Entendi. Então, um paciente que é um vovozinho, um senhorzinho, que não vai praticar atividade física, mas que ele vai querer sua prótese para caminhar em casa, ir ao supermercado, ir a uma farmácia, enfim. Então, ele tem componentes apropriados para aquele nível de funcionalidade dele. Tem um paciente que é, por exemplo, um estudante, faz faculdade e à noite ele vai para uma academia, vai jogar um futebol. Então ele tem um componente especial para aquilo dali. No SUS, infelizmente, a gente não tem isso, né? Isso a gente só tem no privado, né? Mas o SUS disponibiliza as suas próteses, são próteses simples, é verdade. Sim. Próteses básicas, a gente tem a esperança, o sonho que isso possa ser atualizado, porque é uma tabela, né, que 15 anos, eu acredito que a gente tabela. não tem atualização da tabela do SUS. Então a gente espera que isso aconteça o mais breve possível, que isso vai ser melhor para os pacientes e, consequentemente, esses pacientes vão voltar, por exemplo, para o mercado de trabalho, vão produzir mais, né, vão gerar renda para sua família, Sim. Enfim. Então, as próteses são classificadas mais ou menos com essa explicação que eu dei agora, sobre os tipos de componentes. Então, tem pé, tem um joelho para um paciente que é mais ativo, tem um pé e um joelho, por exemplo, para um paciente que é menos ativo. Então, é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. E o paciente... Aí eu não estou falando independente de ser um paciente SUS ou não. Então, o paciente pode ter diferentes tipos de próteses também, para diferentes atividades que ele desenvolve. Ele pode ter a sua prótese do dia a dia. Sim. E ele pode ter uma prótese para poder fazer uma prática esportiva, uma corrida. Perfeito. Né? Até recreacional mesmo, ele pode colocar um pé especial e vai lá. E às vezes ele tem uma prótese que é versátil. Entendi. Que a prótese que ele usa no dia a dia é a prótese que ele vai usar de noite quando ele for correr no Parque da Jaqueira, por exemplo. Entendi. Ele pode ter essa mesma prótese para essas duas funções. Mas se ele quiser ser um corredor de alto desempenho, corredor de 100, 200 metros, ele vai ter que ter realmente um pé, que é uma lâmina especial para a corrida. Eu acho que a gente viu nesse vídeo aí. Berna, se você puder colocar produção, esse vídeo eu acho que vale a pena. Olha aí, pronto. Essa é uma prótese, essa que você acabou de falar. Então, esse é um paciente chamado João Vitor. Ele tem uma prótese do dia a dia, né? Então, ele usa essa daí para prática esportiva e ele chegou bem perto de ir para Paris. Mas
creio que nas próximas Paralimpíadas ele... Ele é bem jovem, né? Bem Eu jovem. conheci, eu acho. Na inauguração, acho que foi ele mesmo que eu estava falando. Foi ele mesmo. Na inauguração do nosso laboratório de marcha do Centro de Reabilitação, a gente teve a oportunidade de conhecer e ver ele num desempenho que você fica, minha gente, que maravilha. É muito bonito, né? Você Legal. conseguir um rapaz jovem, eu acho que ele foi amputado muito jovem. Foi, né? ele tem, acho que 21, 22 anos. Ele foi amputado aos 14 anos, um Veja. tumor, né? E vive uma vida normal, faculdade, está terminando agora, se formando agora. Pratica esportes, É isso mesmo. corredor, enfim. Olha aí, tá vendo? O vida esporte é uma ferramenta normal. muito, muito legal. Uma né? ferramenta Isso. importantíssima de inclusão social, né? É Agora verdade. tem uma coisa assim, né? Muitas vezes alguns usuários não têm condições realmente de adquirir uma prótese especial como essa, mas eles buscam também estratégias, viu? Fazem rifa, buscam apoio, né? Tentam se agrupar e barganhar com algumas empresas, com algumas instituições que possam ajudá-los. Então, eles também vão atrás de maneiras, né, de adquirir esse tipo de equipamento para poder se incluir, né? E isso às vezes vira até uma bandeira, né, do Isso. processo de vida daquela pessoa, né? A gente tem como se fossem pequenas associações ou pessoas que realmente vai uma ajudando a outra. Eu consegui, como foi que você conseguiu? E aí começam uma rede de apoio também nesse sentido de adquirir esses equipamentos, mesmo para as pessoas que às vezes dependem do SUS para adquirir, né? Que não tem condições de comprar. E aí eu acho que fica também até essa reflexão. Às vezes a pessoa quer doar, quer fazer uma doação, não sabe exatamente Sim. para quem doar, né? E aí às vezes esse pode ser um canal também, né? Para isso a gente termina falando para muita gente através dessa plataforma aqui do MPEDU, que eu acho que é importante vocês falarem sobre isso. Gente, assim, eu achei fantástica a nossa conversa hoje. Achei que a gente, assim, vocês me ajudaram a abrir meus olhos e quem está nos assistindo sobre as possibilidades realmente para a pessoa. Eu acho que uma fala que o Tiago trouxe aqui no início, que foi a amputação, ela não é o fim, é o contrário disso em muitos casos. Em muitos casos tem pessoas que se identificam até mais felizes depois da amputação e a importância da equipe da equipe interprofissional, a importância de ser um profissional habilitado e que busca, eu tô falando assim diretamente para você, Tiago, que eu sei que você é uma pessoa que você não para de se atualizar e oferecer o melhor serviço possível e impossível para os seus pacientes. Assim, eu já escutei vários relatos dele, eu sou muito inquieta em relação a isso e escutar. Eu lembro bem de uma mãe, eu vou até contar essa história, eu estava indo para o centro de reabilitação, encontrei uma mãe saindo dessa troca, porque quando a gente fala de criança, né, eles vão precisando trocar as próteses com muito mais frequência, né? E ela falava do seu atendimento e ela dizia como era humano e como você tinha dado para ela uma perspectiva que ela achou que quando lá no início que o filho dela ia ser tão discriminado e a prótese do menino ali com um belíssimo de um Homem-Aranha. E ela trazia isso assim, veja, que coisa linda, e ele mostrando, exibindo com o maior orgulho do mundo. Então virou ali uma parte do corpo dele, né, que ele não tinha vergonha de mostrar. Eu acho que isso depende muito de quem é o profissional que está ali lidando, e essa humanização que você traz é algo que realmente faz muita diferença. Dizer para Marcela também, assim, Marcela é uma entusiasta do centro de reabilitação, você é incansável em pedir e prover. Tô com fome de pedona. Mas é uma pedona do bem. Você não pede para você pede para os seus pacientes. Sim. E faz muita diferença na vida das pessoas o trabalho que vocês fazem no centro, que vocês fazem protetizando os nossos pacientes. Isso realmente enche o IMIP de orgulho, não tenha dúvidas. E a gente não pode esquecer do trabalho de Rafael, né? Sim. Rafael tá ali na ponta, o Tiago tá muito na confecção, na avaliação, mas Rafa tá há 10 anos aí com a gente, tocando esse serviço também. Rafael Carneiro. Rafael Carneiro, um abraço para você. Eu sei demais. Porque faz diferença isso que a gente estava falando, né? A forma como a gente lida, o acolhimento. Não é o conhecimento técnico, às vezes, que diferencia um profissional do outro. Né? Sim. Às vezes, a gente tem um profissional até com mais conhecimento técnico, mas menos habilidoso em outras competências, isso. né? E, assim, a gente
tem um perfil de usuário que a gente fica satisfeito com a forma como ele é atendido de uma maneira geral, né? Eu não poderia passar por aqui sem lembrar de Rafa. Que lindo. Rafa é fantástico também. Olha aí, Um membro importantíssimo da equipe. Sim. que lindo. Então, eu queria, assim, agradecer muito a presença de vocês dois. Finalizar esse tema, assim, com muita felicidade. Dizer que, realmente, eu sabia que a gente ia sair hoje um pouquinho diferente do que a gente chegou. E eu sinto que a gente está cumprimos essa missão. E falar para você de casa, se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro desse e de mais outros materiais gratuitos, inclusive na descrição, mais uma vez eu vou dizer, tem o nosso curso de Educação em Saúde com enfoque na inclusão da pessoa com deficiência. E Marcela falou de uma coisa importante que nós atendemos no nosso centro de reabilitação, assim, todas as áreas da reabilitação, e a gente tem um curso também gratuito de desenvolvimento neuropsicomotor, que também é igualmente muito bem elaborado. Então, dois cursos gratuitos que vocês vão ter acesso aqui nesse conteúdo. Então, esses cursos farão toda a diferença na sua formação profissional. Então, não deixa de se inscrever no nosso site. Se você está ouvindo nas nossas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal, seguir nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.